Quinta-feira, 13 de agosto de 2020, quase sexta-feira 13, hein? Pois é, é isso aí. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participaram de uma farsa para montar uma resposta a uma grave acusação que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez publicamente a respeito de alguns assessores da Presidência da República. Ele não quis citar, mas eles estavam, inclusive ontem, né, na resposta farsesca montada, né, eram o Rodrigo Marinho, o Rogério Marinho, né, e o Tarcísio de Freitas, né, que são desenvolvimentistas a favor do furo do teto de gastos, e foi feito ali um juramento dos três, os presidentes dos poderes executivo e legislativo. E o Bolsonaro ainda queria levar lá o Toffoli, né, presidente do Judiciário, mas o Toffoli estava no hospital, uma história lá de uma infecção que ele teve por causa de um ar-condicionado, né? De qualquer maneira, não se sabe por que carga d'água o Toffoli estaria junto. Mas o juramento em favor da tese do Paulo Guedes foi feito sem nenhuma convicção, né? Eu até brinquei aqui quando eu estava vendo com a Isabel, disse que, olha, se botar um detector de mentiras aí, o detector não vai pegar uma verdade. Ela disse, até poderia explodir, né? A verdade é que essa falta de convicção total é porque os três estão, na verdade, na mesma jogada. A reeleição do trio, né? O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre terão que passar por cima da Constituição, mas isso é tão comum no Brasil, né? A Constituição não permite, nem o regimento da Câmara, que os presidentes da Câmara e do Senado sejam reeleitos no meio de uma legislatura. Estamos no meio de uma legislatura, portanto, estaremos no dia 1º de março de 2021, quando será a disputa das presidências, né? Mas quem liga para a Constituição e para o regimento da Câmara, né? O que interessa são os interesses dos três ali, e os três estão jogando bem juntinhos. Aliás, um amigo meu, que infelizmente eu não posso declinar aqui o nome, disse, olha, a verdade é que o Rodrigo Maia está tendo mais poder hoje do que teve o doutor Ulisses no tempo da Nova República, né? Na sucessão de José, aliás, no governo de José Sarney, depois que o Tancredo morreu, o José Sarney assumiu, né? É verdade, o Rodrigo Maia está com tudo e não está prosa. E olha que quase não foi eleito, né? E aí, nós temos aqui também a constatação de que, apesar do governo Bolsonaro ter começado em 2019, o governo Temer não acabou. O André Mendonça foi nomeado advogado-geral da União, a pedido do Bolsonaro, mas ainda no governo Temer. O Temer passou a ser o conselheiro favorito do Bolsonaro, e não faltam razões para isso. O Collor perdeu na Câmara, né, a votação do impeachment. A Dilma perdeu também na Câmara, né, não teve os 2/5 suficientes de votos, e o Bolsonaro conta com os 2/5 dados pelo Centrão. Para isso ele teve que voltar ao passado. Ele teve que negar as promessas falsas que fez ao eleitorado de que implantaria uma nova política, quando, na verdade, ele é agora aqui o implantador da velha política, né? Junto com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que eles têm interesses comuns. O Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado numa eleição fraudada. 81 eleitores, 82 votos. Até hoje, o inquérito aberto foi enterrado com a cumplicidade de Roberto Rocha, o relator do PSDB do Maranhão. O PSDB está sempre aí para fazer o serviço sujo, né? E o Rodrigo Maia quase não foi eleito deputado federal. Está contando com essa possibilidade de ele se reeleger. Tal é o poder que ele tem hoje. Manda na República, tanto que decide qual é o veto que derruba, qual é o veto que não derruba do presidente, né? E para completar o cenário, o Bolsonaro mudou o líder do Congresso na Câmara. Demitiu o Major Vitor Hugo, de quem ele gosta muito, e que era uma espécie de representante da nova política, e colocou lá o Ricardo Barros. Agora, o Major Vitor Hugo disse que, realmente, quando ele assumiu, havia um compromisso de não nomear, de não fazer negociação
de cargos por apoio ao governo, mas agora o governo pode fazer isso porque já tem artilharia para combater a corrupção. A artilharia que o governo tem, que a gente sabe, é uma artilharia para executar a reputação do ex-juiz e do ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro, né? Agora, para combater a corrupção, não, pelo amor de Deus, né? Essa nomeação do Ricardo Barros, ela acontece no momento em que o Temer se transforma na grande vergonha internacional ao transportar todo o seu cabedal de processos penais por corrupção, que não respondeu no governo porque tinha maioria na Câmara, comandada por seus Carlos Marum, por aquela turma do Centrão, né? E agora essa vergonha chega lá e no livro diz: olha, nós vamos aqui promover a paz entre os grupos radicais. O Líbano, como se sabe, é dividido, né? O presidente é cristão maronita, o primeiro-ministro é maometano sunita e e tem mais um cargo agora que eu não me lembro, que é também de poder, né? É o presidente do Congresso, né? O líder da bancada da maioria, sei lá, é um muçulmano xiita. Aí o Temer vai chegar lá com toda a sua tradição, depois daquela grande conversa com o açougueiro lá de Anápolis, né? Joesley Batista, na garagem do Palácio do Jaburu, pode ser que ele venha a promover essa pacificação, como aqui no Brasil. Essa pacificação foi feita por Sérgio Mota, no governo Fernando Henrique. E desde então esse sistema está vigendo, inclusive com o PT, que era falso adversário à época do PSDB. Na verdade, sempre foram sócios, né? Ficou provado isso depois do escândalo de corrupção. O Lula, digamos, anabolizou o roubo, né? Com o pessoal do PT. A Dilma tentou frear, mas foi uma tentativa de um voo de galinha, não freou e terminou fazendo pedalada fiscal e sendo deposta num processo de impeachment. E o que é certo é que quando voltou ao presidencialismo de coalizão do Fernando Henrique, o Bolsonaro estava fazendo a sua volta às origens. O Bolsonaro sempre foi do Centrão, foi muito tempo do PP, e agora nomeia o Ricardo Barros, líder do governo, no lugar do Vitor Hugo, que aceitou bem a substituição, deu até essa explicação filosófica, né? Quando na realidade é entregar tudo ao Centrão. Eu ouvi hoje cedo, hoje quinta-feira, eu ouvi na Rádio Eldorado uma entrevista do Ricardo Barros, em que ele defendeu o isolamento vertical para combater a pandemia. Isolamento vertical eu já chamei aqui de eugenia, aquela política neonazista, né? Você bota os jovens na rua para contrair o vírus e voltar para casa, contagiar os velhinhos da família, que vão morrer por falta de assistência, para forçar a barra na chamada imunidade de rebanho, e que é o grande sonho do Bolsonaro, né? E o Ricardo Barros, que é engenheiro, nunca foi médico, mas já foi ministro da Saúde. Ele foi líder do Lula, líder da Dilma, ministro da Saúde do Temer. E ele disse que o Eduardo Pazuello, o general-intendente, é um ministro espetacular, né? Isso, apesar dos jornais estarem dando que faltam remédios e sobra cloroquina, que não resolve nada, nos hospitais do Brasil. E agora acaba de dar um vexame internacional, né? O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, com 3 milhões e poucos, mais mil mortes, 104 mil mortes e mais de 3 milhões de contagiados, de contaminados, né? E aí ele participou de uma reunião internacional de ministros da saúde e contra qualquer princípio de transparência e da verdade e a promessa de dar informação, o intuito do encontro. Ele não falou o número de mortes nem o número de casos da Covid, preferindo apenas citar os casos de recuperação da doença, né? E apresentar ações adotadas pelo governo, que, como se sabe, é um fracasso total, porque o Brasil é o segundo país do mundo, só perde para os Estados Unidos. E não essa apresentação pegou muito mal. Aliás, um amigo meu que vê muito noticiário no exterior disse que a imagem do Bolsonaro e do ministro
nos meios de comunicação eletrônica no exterior, é de chorar, né? Pois é, por falar em imagem, né, eu quero reafirmar que o empresário Paulo Marinho disse mesmo a verdade quando contou no seu depoimento à Polícia Federal que as demissões de Fabrício Queiroz, do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alesp, e de Natália Queiroz, no gabinete do Jair Bolsonaro, foram feitas porque o Flávio Bolsonaro foi avisado por um policial federal, ele só soube que foi um policial federal, mas não soube quem. Está havendo uma investigação, mas é claro que ninguém vai chegar a conclusão nenhuma. Você conhece alguma investigação que possa dar contra a família Bolsonaro na atual circunstância, né? E porque no dia seguinte os dois foram demitidos dos gabinetes. No dia seguinte é essa revelação que o Paulo Marinho disse que o Flávio Bolsonaro contesta sem ter nenhum dado real, né? Sem nenhum fato para se defender, né? Hoje, inclusive, o UOL e a Folha estão dando, né, que, além da demissão, as devoluções de dinheiro à conta do pai da Natália pararam exatamente no dia em que o Flávio Bolsonaro teria sido, segundo o Paulo Marinho, avisado de que a Operação Furna da Onça seria interrompida para não prejudicar a candidatura de Bolsonaro na disputa do segundo turno da eleição. Hoje também, o Globo abriu o seu noticiário no jornal, né, com uma notícia de Juliana Dalpiva e de Juliana Castro, de que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem mesmo o menor interesse em despachar o pedido de habeas corpus dos advogados dos Queiroz, o que é do maior interesse, não do Queiroz. Por que o Queiroz tem esse foro tão privilegiado? Ele foi eleito o quê, né? Não, é interesse da família Bolsonaro, né? E os advogados dele pediram um habeas corpus para manter a prisão domiciliar do casal, mesmo Márcia Aguiar, a mulher do Fabrício, tendo sido foragida, tendo passado um tempo foragida da Justiça, que foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. O Félix Fischer, o relator do caso, esteve no hospital, já está de volta ao trabalho, e um amigo meu, que é um grande jurista, já me disse que essa tentativa da defesa de mandar para o que ele chama de fazendão estanca no fato de que, se por acaso conceder o habeas corpus pedido, o Gilmar Mendes estará suprimindo uma instância, cometendo um crime que desmoraliza de vez o poder judiciário no Brasil. Hoje é um dia histórico, porque foi anunciado o acordo entre os Emirados Árabes e Israel, e será um grande trunfo de Donald Trump na eleição. Quem sabe pode até vir a eleição, embora haja uma diferença muito grande. Quando falou no Trump, o Arthur já se pronunciou aqui ao lado, né? Para uma possível vitória do Joe Biden, e que essa paz pode ser uma virada na eleição. Agora, no mínimo, o Prêmio Nobel da Paz para o Trump, né? Já imaginou Trump perder para a desgraça dos Bolsonaro e ainda ganhar o Prêmio Nobel, né? É isso aí. Os comentaristas de esporte que estão falando muito no fracasso do Flamengo, 3-0 para o Atlético Goianiense, lá no Estádio Olímpico em Goiânia, esquecem o histórico que o Flamengo perdeu de 4 do Timeco do Santos, treinado por São Paulo, no último jogo do Campeonato Nacional do ano passado, que ele ganhou, e isso é resultado de uma ressaca igual a do Maracanaço de 2008, quando o Flamengo perdeu por 3. O Flamengo venceu a América do México por 4-2 lá, e não podia perder de 3-0 no Maracanã. Perdeu na despedida do Joel Santana, da direção do time, e embriagado ainda pela comemoração do título carioca, tendo sido vencido com a grande atuação de um gordo chamado Cabanhas. Então, quando eu falo que é cara gordo aqui, não é por preconceito, não, é porque ele é gordo. Ele estava acima do peso e acabou com o Flamengo naquele jogo do Maracanã, que ele era gordo e o time do Flamengo devia estar bêbado, né? Eu não digo que os times estivessem bêbados lá em Goiânia, mas
Não é novidade que o Flamengo, em situações que se considera favorito, termina levando chumbo, como foi nesse caso. Eu vou parando por aqui, direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.